O Entrevistas na TV Alentejo traz mais um convidado aos nossos estúdios. Hoje temos connosco Jorge Polivalente, Presidente da Câmara Municipal de Beja. Jorge Polivalente, muito obrigada por ter aceito o convite da TV Alentejo, antes de mais. Faz agora 3 meses que tomou a conta, digamos assim, da Câmara Municipal de Beja e a minha primeira pergunta passa exatamente por aí. Que balanço é que faz destes primeiros 3 meses de trabalho? Foram 3 meses de intensíssimo trabalho, quer da minha parte, quer de todos os colaboradores, todos os eleitos, mas também de todos os funcionários da Câmara, nomeadamente também as chefias, portanto, que se têm empenhado ao longo destes meses em, portanto, dar seguimento àquilo que têm sido as nossas orientações e, portanto, isso tem feito com que tenham que ter uma dedicação, digamos, a 100%, maior, uma dedicação maior ao seu trabalho e, portanto, aquilo que nós reconhecemos é que há um empenhamento e até algum entusiasmo relativamente agora a um novo ciclo que a Câmara está, portanto, digamos, a iniciar. Entusiasmo por parte dos funcionários, por parte da população em geral? Tem algum feedback nessa hora? Portanto, de parte da população em geral, aquilo que noto é uma grande expectativa relativamente e alguma ansiedade, digamos, relativamente àquilo que gostariam que já estivesse no terreno, não é? Pronto, mas é preciso perceber que em 3 meses não se conseguem alterar práticas de mais de 30 anos, não é? E, portanto, nós temos vindo aos poucos, e, portanto, mas aos poucos, digo, sem medidas muito profundas, mas que todas somadas, de facto, estabelecem algumas diferenças, nomeadamente desde logo de atitude, e temos, portanto, ao longo deste período, procurado implementar um conjunto de alterações, sobretudo ao nível de funcionamento e de organização da Câmara, não é? Isso são aquelas matérias que passam muito desapercebidas a quem está de fora. Claro, pode citar aqui 2 ou 3 exemplos em termos de alterações que tenham tido efeitos, mas que passem desapercebidas. Portanto, é natural que os efeitos não surgem logo, não é? Portanto, nós, ao reorganizarmos a Câmara, procurando, portanto, dar-lhe mais eficiência e mais eficácia, isso não se consegue de um momento para o outro. Portanto, é preciso reforçar, digamos, algumas componentes técnicas, é preciso melhorar a organização dos procedimentos e portanto, circulação até de informação e a comunicação e, portanto, isso não se faz, como se costuma dizer, do pé para a mão. Portanto, nós, desde logo, a questão fundamental em termos digamos, de alterações foi na área financeira, portanto, fazer uma avaliação de qual era a situação financeira da autarquia e procurar, desde logo, estabelecer um plano de contenção da despesa e um plano de recuperação da dívida. Portanto, isso, quer através da racionalização das intervenções e da despesa, quer através da diminuição de um conjunto de despesas que, portanto, afetam em muito o funcionamento da Câmara e a situação financeira. E, portanto, a esse nível, tomaram-se medidas, portanto, que são importantes, no sentido de procurar que os pagamentos aos nossos fornecedores estejam devidamente programados ao longo de 2010 e isto também nos permita fazer, digamos, aquilo que é a gestão de tesouraria, ou seja, a Câmara ter mensalmente uma percepção daquilo que pode pagar e daquilo que não pode pagar porque não tem recursos financeiros. Portanto, houve aí alterações. Depois, também, ao nível da organização dos próprios serviços. Portanto, nós precisávamos que as chefias fossem, digamos, reconsideradas, porque elas estavam postas de lado e, portanto, uma Câmara com esta dimensão, estamos a falar de 660 trabalhadores, mais ou menos, e, portanto, uma estrutura destas só funciona se tiver, portanto, canais de comunicação e canais de chefia devidamente estruturados. Portanto, tem que haver chefias de topo, tem que haver chefias intermédias e depois, portanto, são essas chefias intermédias e as de topo que organizam o dia-a-dia da Câmara, estabelecem também o planeamento do médio prazo e do longo prazo, sob a orientação global do Executivo. E, portanto,
Nós aquilo que fizemos foi voltar a dar às FIAs o papel que elas deveriam ter tido e que, por razões que toda a gente conhece, não tiveram nos últimos anos. E, portanto, nós, neste momento, aquilo que estamos, digamos, a concluir é precisamente o acerto do posicionamento das FIAs para que possamos nós desempenhar o papel que nos cabe, que não é propriamente de dirigir os serviços no seu dia-a-dia, é sim de uma coordenação geral e de orientações gerais para os serviços da autarquia. Depois tem que ser os chefes de divisão e as FIAs intermédias a programar o trabalho, a definir tarefas, a definir prazos de discussão dessas tarefas e dos procedimentos. E, portanto, isso é um trabalho que ainda não está concluído. Aliás, só ficará totalmente concluído de acordo com o modelo que nós temos quando a reestruturação da Câmara, a reestruturação orgânica, a estrutura orgânica da Câmara, a nova estrutura orgânica, estiver em vigor, o que só deverá acontecer para meados do ano, talvez até podendo prolongar-se até ao final do ano. Portanto, a partir daí é que nós poderemos dizer que temos a organização da Câmara devidamente terminada e, portanto, estruturada no sentido de termos uma capacidade de resposta diferente. Portanto, o que é que acontece, ou o que é que acontecia e ainda, de certa maneira, acontece na Câmara de Beja? Por um lado, havendo uma grande desorganização e havendo estruturas paralelas de poder e de desfia, o que acontecia é que o próprio Executivo não tinha grande controle sobre o funcionamento da Câmara. Isto levava ao quê? A que houvesse multiplicidade de decisões, às vezes até contraditórias, e houvesse uma grande irracionalidade no funcionamento da Câmara, até também ao nível financeiro, daí este descalabro tanto financeiro a que chegámos, não é? Portanto, esse é um aspecto que é fundamental resolver. Por outro lado, como a estrutura, a cadeia de comando não funciona e não tem por trás de si um planeamento das ações e não tem também as equipas técnicas estruturadas, a capacidade de resposta da Câmara é muito inferior àquilo que deveria ser. Portanto, nós estamos a falar de uma Câmara com esta dimensão, com este número de trabalhadores que eu já referi há bocado, e, portanto, seria lógico que tudo estivesse organizado no sentido de termos equipamentos, termos maquinaria, termos recursos técnicos ao nível portanto, da orientação dos serviços, competências técnicas, que permitisse dar a resposta atempada àquilo que são as solicitações e os problemas. Isso não acontece e, portanto, foi-se acumulando, digamos, um lastro de assuntos por resolver, de incapacidades de resposta da Câmara, que se avolumaram de tal maneira que a Câmara está limitada, neste momento, praticamente a resolver as urgências do dia-a-dia e pouco mais. À gestão corrente. Exatamente, praticamente gestão corrente. Portanto, falta-lhe capacidade de intervenção no sentido de orientar, digamos, se isto fosse um barco, não é? Que fosse com um rumo contra um iceberg, falta capacidade interna, organização, meios, para conseguir desviar a trajetória do barco para não enxugar contra o iceberg e dirigir-se para o porto onde queremos chegar. E, portanto, é esse trabalho que nós estamos a fazer, só que a roda do leme é muito pesada, não é? E, portanto, vamos cada vez tentando olear mais a roda para que ela possa, portanto, rodar com maior facilidade e, portanto, ir de encontro àquilo que são os grandes objetivos. Nesta conversa, tínhamos necessariamente falado da questão financeira, que referiu aí há pouco, como uma daquelas que teve a preocupação, inicialmente, quando entrou dentro do município, de avaliar. Tem sido uma situação que tem causado algum impacto em termos de opinião pública? Naturalmente. E eu pergunto-lhe, peço que nos explique também, quem nos vai ver aqui nesta entrevista, qual é exatamente a situação financeira da autarquia de Beja? Portanto, a situação é muito preocupante e é fácil explicar o porquê. Antes de mais, só para as pessoas terem uma ideia, nós estamos a preparar as grandes opções do plano 2010-2011. E já agora aproveitava para que as pessoas pudessem perceber que esta questão de nós não termos ainda aprovado as grandes opções do plano
Aliás, era uma das perguntas que eu tinha pensado colocar-lhe, porque com certeza, tendo em conta que a maior parte das autarquias do distrito já têm essa questão resolvida. Nem todas. Nem todas, eu sei que não, mas parte delas até nem tem. Exato. E ainda por cima, autarquias, algumas delas, portanto, aquelas equipas já lá estão há muitos anos e são consideradas até, portanto, autarquias a funcionarem bem e bem geridas e boa organização. E, no entanto, optaram por ainda não ter aprovado o plano de atividades e orçamento. E não estou só a falar aqui a nível do Distrito de Beja, estou-me a lembrar, por exemplo, vendas novas, portanto, está lá um autarca já há alguns anos e que é considerada uma Câmara dentro do Distrito de Évora, que até funciona bem, optou por não ter ainda as grandes opções do plano ligeiramente atrasado em função aprovadas. Não é um atraso, vamos lá ver, não é atraso. É intencional, portanto, é assumido, porque havia algumas variantes que não eram ainda conhecidas, nomeadamente as transferências do Orçamento Geral do Estado, a questão das águas públicas do Alentejo, e que vão influenciar o orçamento muito decisivamente. Nova legislação que saiu relativamente a pessoal, e, portanto, era prematuro estar a aprovar as grandes opções para depois, passado um mês ou dois, ter que fazer alterações. Tomar decisões contraditórias. Exatamente, claro. muito profundas. E, portanto, nós assumimos que vamos fazer isto como deve ser. E, tem alguma previsão para esta questão do plano de atividades? Sim. Portanto, isto está previsto que até ao final de fevereiro esteja concluído. Não é? Portanto, estamos já na fase final de acertos relativamente aos cortes que temos que fazer relativamente, no que respeita à proposta inicial. E, portanto, eu estava a explicar, a situação financeira é preocupante nesse nível. Agora que estivemos a trabalhar mais intensamente nas grandes opções do plano, 1/3 das disponibilidades financeiras é para pagar compromissos de 2009, que são por pagar. Já assumidos no anterior executivo. Exatamente. Portanto, despesa efetuada e que é preciso pagar. Eu dou-lhe como exemplo aquilo que nós prevíamos, supondo que prevíamos gastar com o Gabinete de Informações e Relações Públicas 120 mil euros ao longo do ano de 2010. Temos que colocar lá 240 mil, porque 120 mil são de 2009 que estão por pagar. Está a ver? Portanto, em muitas das rubricas tivemos que passar a verba que nós considerávamos que era aquela que era ajustada para o ano 2010, tivemos que passar para o dobro, porque para fazer face às despesas anteriores. Porque também o que é que aconteceu? Em 2009, por exemplo, falando do mesmo caso, estava previsto que a Câmara gastasse à volta de 60 mil euros ou 70 mil euros que o Gabinete de Informações e Relações Públicas gastou 120 mil e, portanto, não tinha previsto inicialmente no orçamento. E, portanto, esta situação financeira vai-nos, digamos, à partida, para a expressão, comer logo 1/3 das nossas disponibilidades financeiras, o que nos deixa uma margem de manobra apenas de 2/3 relativamente ao valor global que nós temos de orçamento, que deve andar à volta entre os 32 e os 36 milhões de euros. Isto em termos práticos, aquilo que está a dizer para o leigo, o que é que significa? Que há compromissos que tinha pensado colocar no terreno este ano e que vão ter dificuldade em concretizar? Significa que este ano vai ser um ano de transição e de contenção e, portanto, que é um ano que nós vamos aproveitar, digamos, face a esta situação, trabalhar mais na estruturação da Câmara e na organização e no funcionamento, e também na elaboração de projetos. Obra física vamos ter, é evidente, e as coisas não vão parar, nem as atividades culturais, desportivas, sociais, nem os apoios às instituições, nem as obras de requalificação urbana, as obras, todas elas vão continuar, com um ritmo não como nós gostaríamos, não é? Mas vão continuar. Mas, no entanto, vamos aproveitar as poucas disponibilidades financeiras que temos também para fazer uma coisa que é fundamental para nós, que é ter projetos em carteira. Nós não podemos, as câmaras não podem trabalhar como esta trabalhava, que é faz um projeto, lança a obra, quando acaba essa obra é que começa a trabalhar um novo projeto. Isso não pode acontecer. Porquê? Porque entre a decisão de fazer uma intervenção, o lançar o projeto, o lançar depois a obra e executar, passam-se 3 a 4 anos. Por isso é que também este executivo anterior chegou ao final do mandato praticamente sem obra feita, porque trabalhou sem estratégia, sem organização, no sentido de ter projetos em carteira. Nós o que temos que fazer na Câmara de Beja é ter em carteira projetos para os próximos 10 anos.
e depois vamos concretizando esses mesmos projetos à medida que vamos tendo disponibilidades financeiras dentro das prioridades também que nós estabelecermos para as intervenções. E, portanto, concretamente, a Câmara de Beja já ultrapassou a sua capacidade de endividamento? Ou... Não. Portanto, tem ocupada, digamos, cerca de 82% da sua capacidade de endividamento. O que é muito, mas para mim não é isso que me preocupa, porque eu até sou da opinião que nós devemos levar a capacidade de endividamento ao limite, porque isso é um ato de boa gestão. O problema não está aí, o problema está quando se gasta demais, portanto, no dia-a-dia. Portanto, neste momento a Câmara tem um problema muito complicado, que é não tem disponibilidades de tesouraria, ou seja, não tem dinheiro passa a expressão, em caixa para pagar a quem deve os serviços. E, portanto, nós mensalmente a Câmara vinha a gastar, sobretudo nos últimos 2 anos, vinha a gastar mensalmente acima daquilo que são as receitas. Ou seja, é como se fosse em sua casa, despendesse mensalmente quase o dobro do que tem de vencimento. Isso vai pedir dinheiro emprestado para ir pagando estas dívidas, mas chega a uma altura em que não tem, o seu ordenado não chega sequer para pagar os juros do dinheiro que pediu emprestado. E, portanto, no fundo, a situação para que a Câmara estava a caminhar a passos largos era essa mesma, não ter sequer dinheiro para pagar os juros dos empréstimos que fez para as obras, não é? E para as suas intervenções. Foram todas estas questões, Jorge Polivalente, que levaram a auditar as contas do município? Nós não auditámos as contas em geral, nós fizemos uma avaliação da situação financeira, detectámos esta situação gravíssima e preocupante e depois identificámos também 3 áreas em que a intervenção da Câmara tinha aspectos que nós considerávamos irregulares e alguns até ilegais. E, portanto, depois solicitámos uma auditoria para esses 3 aspectos fundamentais, para que nos seja comprovado se aquilo que eram as nossas suposições estavam ou não corretos. Portanto, estamos à espera, esse relatório já foi feito, estamos agora na fase de analisar as conclusões dessa auditoria para ver se se confirma ou não aquilo que nós identificámos, não é? E relativamente a esta auditoria que os eleitos da CDU requereram junto da autarquia? Portanto, vamos lá ver, estamos a falar aqui de 2 coisas paradas, não é? Sim, portanto, a minha interpretação da posição da CDU, dos vereadores da oposição é a seguinte: para desviar um pouco a atenção daquilo que é fundamental, que é atos de má gestão, portanto, endividamento excessivo da Câmara e a assunção de compromissos para os quais a Câmara não tinha capacidade financeira. E portanto, estes problemas também de irregularidades e de eventuais ilegalidades, portanto, esses vereadores da oposição procuram desviar as atenções para outras e, portanto, digamos, dão um salto em frente procurando que a atenção se desvie. E, portanto, aquilo que eles disseram, erradamente, do meu ponto de vista, é que a Câmara devia pedir uma auditoria às finanças, uma auditoria, até esta auditoria que nós fizemos é externa também. Pronto, mas dentro daquelas suas instituições... Exato, uma auditoria às finanças e à Inspeção-Geral das Autarquias Locais. Ora, primeira questão, esses organismos não fazem auditorias, fazem inspeções. E não fazem, normalmente, inspeções fora daquilo que são as inspeções ordinárias. Ou seja, eles têm um calendário de realização de inspeções às câmaras, que normalmente é uma por mandato, às vezes passam 2 mandatos sem se fazerem, por falta de recursos, mas eles têm um calendário para isso e não podem vir agora, cada vez que uma Câmara se lembra de pedir uma inspeção, eles aí vão a correr e deixam o trabalho que está programado. Significa que não vai ser feita... Não, aquilo que significa neste momento é o seguinte: nós concordámos, dissemos que não víamos qualquer obstáculo a pedirmos isso, não uma auditoria, porque eles não fazem auditorias, isso quem faz as auditorias são as empresas privadas, esses organismos já fazem inspeções. E, portanto, aquilo que nós dissemos que não víamos inconveniente nenhum nisso, e aquilo que vamos fazer neste momento é pedir, de facto, uma inspeção extraordinária a estes organismos, logo que eles o possam fazer. E, portanto, eles irão responder se, de facto, e vamos pedir essa inspeção extraordinária, peço desculpa, apontando logo alguns problemas que nós identificamos com base nesta auditoria. Isso é que nos parece que é lógico. E, portanto, vamos fazer esse pedido, vamos ver se, de facto, essas entidades têm ou não têm disponibilidade para fazer essas inspeções. Não é? E, portanto,
porque há aqui situações que nos parecem, há quem esteja a querer levar isto para nós, quer dizer, devíamos dedicar mais à gestão que está para a frente e não à gestão que veio de trás, mas isso não é possível, até porque se não o fizermos agora, seremos depois cúmplices com situações que se passaram e seremos nós também responsabilizados legalmente por isso. E, portanto, nós temos a obrigação legal, se detectarmos determinadas situações, de as apurar e levar até às últimas consequências, não é? Mas também corre o risco de acabar por ser criticado e de dizer que esta situação financeira, de lhe dizerem, aliás, que esta situação financeira da autarquia serve de alguma forma de desculpa para não realizar determinado tipo de projeto para o qual também se tinha proposto. Sim, vamos lá ver. Não nos serve de desculpa, porque nós aqui não estamos a querer desculpar. Estou a dizer que há quem critique dessa forma também, não é? Portanto, o facto de estarmos a fazer estes apuramentos não está em nada a prejudicar o nosso trabalho, porque isso é feito por outras entidades, é feito com o apoio dos serviços, mas não está a prejudicar aquilo que têm sido os nossos objetivos em termos do trabalho atual. E, portanto, as coisas continuam a funcionar, se repararem, portanto, não deixou de haver atividades culturais, os transportes escolares não deixaram de se fazer, portanto, houve algumas alterações em termos de orientações dos serviços, mas, aliás, tudo o que nós considerámos que era bem feito, o Centro Social do Lidador continua a funcionar, a Universidade de Sénior foi até melhorado as instalações, e, portanto... E vai passar agora para a gestão de uma outra entidade também. Exatamente, portanto, temos vindo, não estamos parados. Agora, há determinadas coisas que nós pensávamos que poderíamos executar num prazo mais curto, mas que, pelas dificuldades financeiras terríveis, vamos ter que prolongar mais no tempo e outras, portanto, adiar até que haja condições financeiras para o fazer, não é? Porque nós, por exemplo, ainda agora há dias tivemos conhecimento que, através da Amalga, que a Câmara teria que, portanto, pagar à Amalga quase mais 1 milhão de euros, não é? De dívidas, algumas delas dívidas que nós consideramos que não devem ser cobradas, que têm a ver com juros de empréstimos, de investimentos que a Câmara de Beja pagou horas, mas que outros municípios não pagaram, e, portanto, esses juros devem ser assacados a quem não pagou e não à Câmara de Beja. Claro. Pronto, mas há aqui uma série de situações muito complicadas e depois há outras condicionantes que nós, de facto, não são desculpa, mas são justificações para, se calhar, deixarmos para segundo plano algumas propostas que tínhamos. Não, eu fiz bem, nós não fizemos promessas, nós fizemos propostas e, portanto, algumas propostas que estão a ficar para segundo plano. Eu ontem, por exemplo, fui visitar o edifício que é da Câmara de Beja, onde está instalado o Clube Begense, portanto, e que foi doado à Câmara já aqui há uns anos, e nós temos que pensar rapidamente em intervir ali, sob pena daquilo arder tudo ou de cair em cima do vizinho de baixo, não é? Porque está a chover como na rua, está tudo podre, as instalações elétricas estão em risco de entrar em curto-circuito a qualquer altura, e de um edifício com aquela beleza e com aquele significado no meio do centro histórico de Beja, apenas uma pequena sala está em condições de ser utilizada pelos sócios do Clube Begense. Portanto, é evidente que perante estas situações nós temos que redefinir prioridades relativamente àquilo que eram as nossas prioridades. Se os edifícios municipais, quer para a habitação, quer para os serviços, para o funcionamento dos serviços, estão em péssimas condições, as pessoas não têm as mínimas condições de trabalho, nós temos que estabelecer que uma das prioridades será a intervenção nos edifícios municipais. E na habitação social, idem, não é? E, portanto, é evidente que isto alterou, de alguma forma, as nossas prioridades. Não alterou os nossos objetivos, não alterou a nossa estratégia, não alterou, digamos, o calendário de algumas intervenções. Aliás, neste momento estamos a trabalhar, digamos, a todo o vapor para concretizar aquelas 12 medidas que nós consideramos que deveríamos... E foram apresentadas também. Exatamente, no primeiro ano de mandato, portanto elas estão a ser trabalhadas, há já alguns avanços na sua concretização e, portanto, não vamos desviar daí. Agora, é evidente que e também a prioridade do desenvolvimento económico, a prioridade da coesão social, a prioridade da habitação social... As agendas, a oportunidade também de apresentar. Exatamente, essas agendas continuam... há acertos ali de algumas prioridades, dentro dessas grandes prioridades há alguns acertos e há algumas condicionantes,
nomeadamente, pronto, voltamos sempre à mesma, não é? A condicionante financeira é decisiva, portanto... Em termos de desenvolvimento económico, aqui esta questão do anúncio do aeroporto de Beja só poder começar a funcionar para o início de outubro não estava próprio, não ficou satisfeito. Eu lembro-me de termos falado na altura sobre essa matéria. Sim. Não ficou propriamente satisfeito com essa indicação. Isso de alguma forma voltou para o outro lado aquilo que era também a sua intenção. Eu relativamente ao aeroporto dividia isto em duas vertentes completamente diferentes. E eu acho que nós todos temos que começar a fazer uma nova focagem relativamente ao aeroporto, não é? Ou à infraestrutura aeroportuária. Portanto, o aeroporto, quando inicialmente foi lançada essa ideia, foi num plano estratégico já que tem mais de 20 anos, foi uma ideia, de certa maneira, original e que pegou bem, mas estava direcionado para quê? Para transporte de carga e de passageiros, na perspectiva de que o crescimento do turismo, o desenvolvimento turístico e o desenvolvimento agrícola iriam proporcionar as condições para o aeroporto funcionar a esse nível. Essas condições, ao longo destes 20 anos, não se vieram a verificar. Independentemente, se o aeroporto tem sido construído mais cedo, a situação não se alterava, mantinha-se. Até, se calhar, alguma demora na sua construção veio permitir ajustar melhor a viabilidade do aeroporto. Porque o que é que acontece? Nós, neste momento, apesar destes anos todos que passaram, e dos investimentos no turismo e na agricultura e nas outras componentes, nos outros setores, ainda não geramos aqui nem passageiros, nem carga. Nem transporte de carga. Pronto. E, portanto, e foi uma questão que eu coloquei, já aqui há uns anos, quando estava na Câmara de Mértola, ainda o Coronel Nicolau era vivo e estava à frente da EDAP, eu coloquei-lhe essa questão. O aeroporto vai servir para quê? Transportar o quê? Vai servir para transportar carga. Então, mas onde é que está a carga? A carga ainda não existe, mas já de existir com o Alqueva. Muito bem. Então, mas não existe e, portanto, não podemos contar com o dito na galinha, não é? Portanto, mas é também para os turistas. Então, mas onde é que estão as camas turísticas? Isso há de vir. O que é certo, pronto, é que o coitado do Coronel Nicolau já lá está, já se passaram estes anos e não temos nem carga nem passageiros atualmente. É uma prioridade para o Alentejo. Sim, por isso é que eu sempre critiquei, isto para se chegar, digamos, à fundamentação da minha vida. Eu sempre critiquei que o aeroporto não podia ser visto exclusivamente nesta perspectiva. O que é que ele tinha que ser visto? Como uma infraestrutura âncora para a fixação do setor aeronáutico, das indústrias aeronáuticas. E é isso, no fundo, o que está a acontecer atualmente, que me está a dar razão àquilo que eu dizia também no início, que é, ou temos aqui um cluster aeronáutico e temos aqui indústrias aeronáuticas que se fixam em torno do aeroporto porque precisam daquela infraestrutura para esse fim, ou o projeto do aeroporto vai ficar em banho-maria durante mais de 10 anos, se calhar, porque era preciso que o nosso número de camas turísticas passasse... Só para se ter uma ideia, a perspectiva que havia nos documentos, inclusive da CCDR, é que nós tivéssemos mais turistas a transportar nos aviões aqui do aeroporto de Beja do que Faro tem atualmente. Quando não temos... Se a ANA abrisse agora o aeroporto, que aviões é que estavam a entrar e a sair? Não é? E para fazer o quê? Portanto, era muito complicado, por isso é que se calhar a ANA também não abre o aeroporto, ter ali pessoas, ter a estrutura a funcionar, ter a despesa, mas depois não ter a receita nem de voos de carga, nem de voos de passageiros, é um bocado irracional, não é? E, portanto, e foi isso que eu sempre disse, a Câmara de Beja, a CCDR e outras entidades, e nomeadamente também o Governo, deveriam ter trabalhado mais cedo e com mais profundidade a questão do cluster aeronáutico e das indústrias aeronáuticas. Porque isso é que, neste momento, se tivéssemos essas empresas a instalarem-se aqui, iria dar movimento ao aeroporto. Não, se calhar, o movimento que nós estamos habituados e que gostaríamos de ter no aeroporto, que é transporte de cargas e passageiros, mas de aviões que chegam para ser reparados, aviões que saem depois de ser reparados, aviões que chegam para ser desmantelados e depois sair o material já desmantelado para outros destinos finais, a manutenção
o fabrico, por exemplo, de componentes dos aviões, não é? Desde os bancos às alcatifas, etc, etc. Portanto, um conjunto de atividades industriais ligadas à aeronáutica. E, portanto, para mim, o aeroporto, o futuro do aeroporto, né, o futuro próximo, passa muito mais por aí do que... Pois, porque claro. É simples, se calhar, as pessoas perceberem. Vamos fazer o raciocínio. Produtos, carga para os aviões. Supondo que vinha carga do litoral alentejano, como se diz, frescos. Não é? Esses frescos teriam que ser transportados de caminhão, de tiro, até o aeroporto. Depois, no aeroporto, eram carregados nos aviões. Depois, tinham que ser transportados nos aviões até determinados pontos da Europa. Aí, tinham que estar caminhões à espera para os transportarem para o destino final. Quando o que é que acontece? Neste momento, o caminhão pega nos produtos no litoral alentejano e, passado um dia e meio, está em Paris ou em Londres. E, portanto, e mais outra coisa, à vinda, traz produtos para deixar no caminho. O avião, que produtos é que trazia para cá? Vinha em vazio. Ora, isto não é... Sem contar que agora temos o IP8 pronto, não é? Não é sustentável do ponto de vista financeiro. Está a ver? E, portanto, neste momento não é. Pode ser que futuramente venha a ser. E, portanto, relativamente ao transporte de passageiros, é a mesma coisa. Quer dizer, nós, pessoas para irem daqui de avião para qualquer lado, quantos seremos no dia-a-dia? Não é? Muito poucos. Pessoas para virem de outros destinos para aqui de avião, também não temos ainda acolhimento para isso. E, portanto, eu não quero dizer que isto não se venha a verificar num horizonte, se calhar, de 10 anos. Então, e até lá? Quer dizer, se não tivermos, de facto, as indústrias aeronáuticas, temos um... Há pouco, é difícil, não é? Como estava a referir. Há pouco estava a referir que até ao final deste mês ficaria resolvida a questão do orçamento e também do plano de cidades. Eu pergunto-lhe, com as perspectivas que existem neste momento inscritas em PIDAC, o que é que lhe parece que vai ser não só este orçamento da autarquia, mas também o desenvolvimento da região nos próximos tempos? Vamos lá ver, há sempre uma grande expectativa e muita polémica à volta do PIDAC. Eu lembro só o seguinte, se forem analisar o PIDAC de ano para ano, e se forem fazer uma avaliação relativamente ao ano anterior, a conclusão a que chega é que o PIDAC, portanto, que é no fundo a verba que o Estado, que o Governo põe para investimento em todo o país, portanto, o PIDAC é o Plano de Investimentos... de Desenvolvimento, por aí fora. Exato. E, portanto, que é dinheiro, não é atribuído à Câmara. O PIDAC não é atribuído à Câmara. O PIDAC são verbas da Administração Central que são investidas em cada uma das regiões. Não é? E, portanto, o que é que acontece? Normalmente, se reportarmos ao ano anterior, o PIDAC ficou executado em termos físicos e financeiros, se calhar em 50%, ou nem isso. Ou nem isso. Eu lembro quando estava na Direção Regional do Ambiente, que via o PIDAC, e mesmo na Câmara também via com atenção o PIDAC, e a conclusão que se chegava, a própria, portanto, Direção Regional do Ambiente dependia do PIDAC, do pós-investimentos, e nós raramente conseguíamos ultrapassar os 40%, porque dependíamos também da execução. Das verbas, portanto, sim. As verbas do PIDAC às vezes são um bocado, as pessoas não sabem muito bem do que é que estão a falar quando as analisam. Relativamente à Beja, neste momento o PIDAC tem uma verba que para nós é muito satisfatória, que é a verba destinada ao terreno das peças ao lar. Portanto, isso para nós é uma notícia boa em relação ao PIDAC. Notícias preocupantes relativamente ao PIDAC. Poderá haver, numa análise mais pormenorizada, a questão das necessidades da EDIA relativamente ao PIDAC. Eu não analisei ainda o PIDAC, não tive a oportunidade, relativamente àquilo que diz respeito a estes investimentos. Não é? Relativamente à EDAP, também não sei qual é que é a verba que está prevista. Não estão feitas verbas para o aeroporto? Pronto, portanto, essa não inscrição de verbas, se não está para a EDIA, se não está para, o PIDAC, para a EDAP, preocupa-me necessariamente, não é? Porquê? Até porque sem PIDAC, dificilmente depois elas poderão fazer face à comparticipação financeira que os fundos comunitários exigem. Pronto, e portanto aí já requer que nós tenhamos alguma preocupação e chamemos a atenção para quem tem direito sobre isso, não é? Jorge Polivalente, já quase no encerramento desta nossa conversa, tendo a atenção que temos um Executivo
maioritariamente PS, e uma Assembleia Municipal maioritariamente CDU. Como é que vai ser esta aprovação deste orçamento em Assembleia Municipal? Não me cabe a mim dizer isso, mas estou a perguntar na sua perspectiva. Sim, claro. sim. Não, eu penso que, digamos, que há, da parte de todos os eleitos da Assembleia Municipal, e nomeadamente dos presidentes da Junta, um sentido de grande responsabilidade, não é? E, portanto, eles acho que perceberão que só terão a perder se o plano de atividades e orçamento não for aprovado, não é? Não forem aprovados. Aliás, vamos lá ver, eu tive o cuidado já de apresentar, quer às juntas de freguesia, quer ao Presidente da Assembleia Municipal, quer aos vereadores da oposição, aquilo que são as grandes linhas, portanto, as prioridades, os objetivos, a estratégia e as grandes intervenções, não é? E, portanto, não houve da parte de ninguém oposição a estas grandes linhas. Portanto, no fundo, o que o plano de atividades e orçamento agora vem é concretizar e, portanto, e definir as ações e as intervenções concretas que consubstanciam o documento inicial. E, portanto, não me parece, para além de que não há, neste momento, como eu disse, grande margem de manobra para outras coisas. Quer dizer, nós poderíamos dizer que deveríamos investir mais não sei quantos mil euros nesta intervenção, está bem? Mas e o que é que deixamos para trás? O que é que deixamos de fazer? O que é que cortamos ou o que é que deixamos de pagar? Não é? Pronto, e, portanto, eu penso que, relativamente a isso, os elementos da Assembleia perceberão a responsabilidade que têm em mãos e o ónus que isso pode trazer para eles próprios, no caso de não o aprovarem. Não é? Eu não estou com isto, como é evidente, a condicionar posições de ninguém. Claro. Mas eu acho, portanto, vão ter a oportunidade agora na próxima semana de ter acesso ao documento, todos os elementos, para darem os seus contributos, não é? E, portanto, mas eu penso que não há grande margem de manobra para fazer um plano de atividades de orçamento diferente, não é? Poderemos sugerir, olha, tire daqui 10 mil euros e ponha ali, mas, quer dizer, não me parece que isso seja significativo, porque depois é preciso também, se tiramos dali, se vamos pôr ali, por onde é que tiramos, não é? E, portanto, e nós estamos a falar de um orçamento e de um plano de atividades que, como eu disse aos presidentes da Junta na primeira reunião que fiz, nós temos que nos concentrar naquilo que é inadiável. Aquilo que é adiável, provavelmente vamos ter mesmo que deixar para 2011, 2012, 2013. Portanto, temos que nos concentrar naquilo que é inadiável. E o inadiável, por exemplo, é não deixar cair os edifícios, não é? O que é inadiável é acorrer àqueles que estão em situações agudas ao nível social. O inadiável é investirmos, portanto, os nossos recursos também na dinamização do desenvolvimento económico. Essas são as medidas imediatas, são aquelas que sim, são as coisas que eu acho que não poderemos deixar de fazer, não é? Porque é com essa certeza que as pessoas contam também, claro, são estas... Claro. E temos de ter todos a compreensão que é um ano de contenção, de sacrifício e um ano de transição também. E, portanto, em 2011, 2012 já poderemos encarar aqui outras pretensões, digamos, não tão inadiáveis como estas, não é? Portanto, eu acho que as pessoas vão perceber isso. Se não perceberem e se, portanto, considerarem que, sobretudo, por motivos político-partidários de fazer oposição a este Executivo, aí depois terão que também assumir as consequências dessa posição, não é? E, portanto, porque nós, como é evidente, não é possível... portanto, nós poderemos continuar a viver no regime do duodécimo, não é? Mas atenção, porque se não for aprovado o plano de atividades e orçamento, não podemos alterar as ações que vinham do plano de atividades do ano anterior, de 2009. E, portanto, tudo que sejam ações novas, tudo que sejam, eventualmente, até novas candidaturas a fundos comunitários, novos apoios, não poderão ser contemplados, porque temos que funcionar com o plano de atividades do ano anterior e o orçamento, mas com base em duodécimos. E, portanto, não é... Pode-se fazer, mas penso que não beneficia ninguém. Nem as juntas de freguesia, nem os munícipes, nem a Câmara, nem ninguém, não é? Muito obrigada, Jorge Política, por ter aceito o nosso convite uma vez mais. Quanto a si já sabe, fique muito atento ou entrevistas. Conheça o nosso próximo convidado.